A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma aula, vamos preparando o material, vamos pegar o caderno, a Bíblia, lápis, caneta, borracha, lápis de cor, tudo que vocês precisarem, tudo bem? E agora nós vamos orar para começar a aula. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, somos gratos a Ti, Jesus, por mais uma aula, Senhor Deus, neste dia. Senhor Deus, somos gratos, Senhor, porque Tu nos chamaste para a Tua obra, Senhor, e Tu, Senhor Deus, tenha nos amado, Tu tens, Senhor Deus, separado vidas para que nós possamos aprender cada dia mais da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, Senhor Deus, a guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Fala com as nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o tema dessa aula, como vocês já viram no título do vídeo, é o direcionamento de Deus na vida de Esther. E primeiro, nós vamos fazer o contexto. Por onde se passava o livro de Esther? Ele se passava no reino dos Medos e dos Persas. Nós já falamos um pouco dos Medos e dos Persas. Foi lá na aula de Daniel. Se vocês se lembram, na primeira aula de Daniel, no Daniel 2, capítulo 2, Nabucodonosor, ele tinha sonhado um sonho muito terrível. E esse sonho era de uma estátua muito grande, que era dividida em 5, que era a cabeça de ouro, o peitoral e os braços de prata, o quadril e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. E cada um representava um reino. E o reino dos Medos e dos Persas é representado justamente pelo peitoral e os braços de prata, que é justamente o reino que viria após o reino de Nabucodonosor. E vamos contextualizar um pouquinho, nós vamos falar sobre Ciro. Ciro, ele foi quem conquistou a Babilônia, ele era o rei da Pérsia, ele que libertou os judeus do cativeiro babilônico. Ele que permitiu também que os judeus voltassem para Jerusalém, e isso nós estudaremos quando nós falarmos sobre Neemias e Esdras. Depois de Ciro, houve o comando de Dario. Dario é o mesmo que conheceu Daniel lá na Cova dos Leões. E depois do reinado de Dario, veio Assuero. Assuero, que em algumas versões da Bíblia também é escrito como Xerxes. Por isso que eu coloquei Assuero ou Xerxes, tá bom? Então agora que nós já temos um contexto histórico, nós vamos começar falando sobre o primeiro capítulo de Esther. Um detalhe é que está escrito ET1, não é o ET o filme não, tá? ET é a abreviação de Esther, Esther capítulo 1, tá bom? Então, falando do rei Assuero, ele era um rei muito poderoso. Ele comandava 127 províncias, que vinham desde a Índia até a Etiópia. Se vocês verem aqui nesse mapinha, é toda essa área em verde aqui do mapa. Vocês podem ver que era uma superpotência mundial da época. Então, Assuero, ele queria mostrar todo o seu poder para todos aqueles que faziam parte do seu governo, todos aqueles que eram importantes para a época. Então, ele chamou todos eles para mostrar. E durante 180 dias, ele fez esse tour por todo o reino dele, por toda a fortaleza dele, as riquezas, por toda essa província que ele comandava. E depois daqueles dias do tour em toda a província, o rei fez um banquete para todo o povo, para todos os homens daquela região. E aquele banquete tinha muita comida e muito vinho. Tanto é que o próprio rei, ele fez uma lei que autorizava todos a beberem o quanto quisessem. E também esse rei Assuero, na época ele era casado com a rainha Vasti. A rainha Vasti era uma mulher muito bonita na época. E ela também fez um banquete para as mulheres da casa do rei. Todas as assistentes, todas aquelas, né, que trabalhavam para o rei.
E a própria palavra diz que no sétimo dia o rei já estava muito alegre de vinho. Hoje em dia nós conhecemos como o rei já estava embriagado. Ele já tinha tomado muito vinho. E ele fez com que os camareiros repassassem uma ordem real para a rainha Vasti. Que essa ordem seria o quê? Que ela se apresentasse nesse banquete dos homens. Porém, quando os camareiros foram até ela e passaram essa ordem real, ela se negou a fazê-lo. Aquele historiador Joséfo que nós falamos na última aula, ele falou que os persas eles tinham um costume entre eles, que quando você trazia pessoas de fora, quando você tinha estrangeiros numa festa, em alguma coisa real, as mulheres não poderiam se apresentar. Era uma festa só de homens, a mulher, em hipótese alguma, poderia entrar nessa festa. Então, ela se lembrando disso, ela disse: Não, não posso, não vou. E o rei, como ele já estava bêbado, ele não se lembrou dessa lei, que existia esse costume entre os persas. E ele falou: Vão lá e chamem ela de novo. Daí ela falou não de novo. E o rei ficou muito nervoso, porque ele tinha falado para todo mundo que a rainha ia vir, porque ela era uma mulher muito bonita. Ele queria que todos aqueles estrangeiros, todos aqueles que não conheciam a rainha, ele queria mostrar como ela era bonita, como ela era formosa. Então, como ela não foi no banquete do rei, ele ficou muito nervoso. E ele chamou os seus sábios, todos aqueles que davam conselho, e perguntou: O que eu vou fazer? Eles falaram: ela não obedeceu a uma ordem direta do rei. Então eles pensaram e chegaram a uma conclusão que o ideal era que ela fosse expulsa do palácio e que o rei estabelecesse um decreto que trouxesse várias mulheres diante do rei para que ele escolhesse a sua próxima rainha. E agora, no capítulo 2 do livro de Esther, o primeiro versículo mesmo já diz que, depois de um tempo, quando o rei já tinha se acalmado, ele se lembrou daquele decreto que ele tinha estabelecido. Então ele mandou que todos os servos eles fossem anunciar para todos os povos esse decreto, essa ordem real, que seria que todas as mulheres virgens e formosas deveriam se apresentar diante do rei e que dessas mulheres ele escolheria uma nova rainha. E dando continuidade no texto, a palavra nos fala sobre um homem, que ele era um homem muito importante na época, que ele era Mardoqueu. Em algumas versões pode estar escrito Mordecai, mas é o mesmo homem, tá? Ele era um judeu, ele era benjamita. O que é benjamita? Benjamita é que ele era da tribo de Benjamim. E esse homem, ele era um dos mais ilustres daquela época. Ele era um homem muito importante. E ele também, ele tinha uma filha. Só que a filha dele não era propriamente dita filha, porque era uma prima dele, que era Esther. Esther, quando seus pais morreram, ela era uma órfã. Mordecai, o Mardoqueu, ele adotou Esther. E desde aquele dia que os pais dela morreram, ele se tornou o pai dela, tutor oficial. E Esther, ela foi escolhida para fazer parte dessa seleção do rei. É importante dizer também que Esther, ela não era só bonita, ela era uma mulher diferenciada. Esse mesmo historiador Joséfo, ele diz que a beleza, a graça e a modéstia dela eram exorbitantes e que ela atraía olhares de admiração entre todo o povo. E o que significa ser uma pessoa modesta, uma pessoa graciosa? Significa ser uma pessoa simples, uma pessoa que não quer prejudicar outras pessoas para tornar vantagem para ela mesma, uma pessoa que você é admirada não pelo que você tem, mas pelo que você é.
uma menina, ela queria ser igual a Esther, não porque ela era bonita, mas porque ela era uma mulher boa, uma mulher obediente, ela era uma mulher de Deus. Em Provérbios diz sobre a mulher virtuosa. Esther era uma mulher virtuosa. Por isso que ela era diferenciada. Tanto é que o responsável da casa das mulheres, que era tipo um spa que elas tinham que ficar para elas se prepararem para entrar na presença do rei, ele viu que Esther ela era diferente e ela alcançou graça diante dos olhos dele. O que significa? Ele gostou do jeito dela, ele se sentiu admirado por ela também. E depois de todo esse tempo, ela ficou um ano nesse espaço se preparando para estar diante do rei. Chegou na vez de Esther adentrar diante do rei, era uma mulher por vez, cada mulher era um dia. Daí o rei conversava com ela, passava um dia inteiro com ela, e depois o rei escolhia, é essa mulher ou não. Se não fosse, essa mulher voltava para casa com as outras mulheres, ou se não, o rei já decretava que ela seria a nova rainha. E quando a mulher ela ia se apresentar diante do rei, ela poderia escolher qualquer coisa que ela quisesse. Ela poderia escolher o vestido mais bonito, da cor que ela quisesse, as joias mais bonitas. Ela poderia escolher o que ela quisesse para entrar. Se ela quisesse entrar em cima de um elefante, eles iam conseguir um elefante para ela. Qualquer coisa que elas pedissem, eles arrumavam para ela se apresentar diante do rei para poder impressionar o rei. Só que Esther, ela era diferente. O responsável da casa, ele perguntou para ela, Esther, o que você vai querer levar? Ela falou, eu não quero nada. Ele falou, como assim nada? Ela falou, não, só o que for o básico, o que você falar para mim, o vestido tal, a joia tal, é isso que eu vou entrar. E mais uma vez ela era admirada por causa da sua simplicidade. E quando Esther foi diante do rei, ela se achegou ao rei, o rei conheceu Esther, ele viu que o que ela tinha não era só beleza, não era o que as outras mulheres tinham. E na própria palavra diz que ele amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Então ele pegou, colocou a coroa na cabeça de Esther e ela se tornou a rainha no lugar da rainha Vasti. E depois disso o rei fez um grande banquete para comemorar seu casamento. E Mardoqueu, que era pai de Esther, ele deu uma ordem para ela que era muito séria. Ele disse assim: Esther, você nunca diga que você é judia, nem que você é minha filha. E por que ele fez isso? Porque ele tinha vergonha de ser judeu, porque a Esther, ela teria vergonha de ser filha de Mardoqueu? Não. Vocês lembram também, Daniel, por que ele foi lançado na cova dos leões? Porque todos aqueles homens que estavam junto de Daniel também eram sábios do rei. Só que Daniel, ele tinha a presença de Deus, ele era um servo de Deus. Então ele se sobressaía acima de todos eles. Tanto é que ele se tornou um dos 3 maiores na época antes dele entrar na cova dos leões. Então, aqueles homens que eles viam que Daniel, ele era um estrangeiro, ele era um judeu, ele não fazia parte daquela região, daquela nacionalidade, ele estava num lugar muito alto, um lugar muito importante, ele era uma pessoa muito importante para o rei, eles tramaram contra a vida de Daniel. E Mardoqueu também tinha esse medo. Como eles estavam em Suzã, que era a capital ali da Pérsia, eles também não estavam em Israel, não estavam em Judá, não era a nacionalidade deles. Eles eram estrangeiros. E ele também tinha medo que fizessem mal para ele e para ela, principalmente. Então, ela sendo uma filha obediente, ela obedeceu e nunca disse que ela era judia. E passando alguns dias, Mardoqueu, que ele sempre estava na redondeza do palácio, ele sempre conversava com o responsável pela Esther. Ele estava passando e ele ouviu
uma conversa de dois camareiros do rei. E esses dois camareiros, eles estavam falando para fazerem um plano para matarem o rei. E assim que ele ouviu, ele saiu correndo, foi falar com Esther. Esther repassou tudo o que ele ouviu para o rei. O rei pegou, ele falou: eu vou pesquisar sobre isso. Ele chamou os guardas reais e falou: esse e este estão tramando contra mim. Vai lá e descobre se é verdade. E o capitão da guarda foi atrás, descobriu, era verdade, e eles enforcaram esses dois homens. Então Mardoqueu, ele acabou salvando a vida do rei, sem que houvesse algum retorno, alguma... O rei simplesmente teve a vida salva, só que ele não se lembrou, ele não recompensou a vida de Mardoqueu. Isso vai ser muito importante na nossa próxima aula. Lembre-se disso, tá bom? E agora uma pergunta muito importante. Em relação a tudo que a gente aprendeu hoje sobre a vida de Esther, sobre quem ela era, sobre o plano de Deus na vida de Esther, somente a beleza de Esther ela foi suficiente para que ela fosse escolhida pelo rei? Vamos pensar um pouquinho. Vou até beber uma água. Pensem bem. E aí, pensaram? E a resposta é não. Não porque nós vimos que Esther, ela era uma mulher diferenciada. Ela era uma serva de Deus. Agora vamos exemplificar um pouco. Nós temos aqui um porquinho. Porquinho que ele está no chiqueiro, ele está sujo de lama, ele está sujo, fedendo. Não sei se alguém já viu um porco de perto, já abraçou, já beijou um porquinho. Mas pelo que eu saiba, o porco realmente tem um fedor muito forte. Você estar próximo de um chiqueiro também é muito desagradável. E agora vocês, sabendo de todas essas características do porco, que o porco ele precisa também estar na lama, né? O porco anatomicamente ele é impossível de suar. Se ele correr uma Olimpíada, ele não vai suar. Ele precisa estar no chiqueiro para que a lama resfrie o corpo dele. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar nesse meio. Ele vai sempre procurar esse meio. E se nós pegássemos um anel muito fino, muito precioso, um anel muito bonito, e colocássemos no focinho desse porco? E aí? Ia mudar alguma coisa? O porco ia ser atrativo agora? Vocês iam querer abraçar o porco, beijar o porco? Mudou alguma coisa em relação ao porco? Ele ter essa joia no focinho? Não. O porco continua sendo um porco. Ele continua fedendo, ele continua vivendo no chiqueiro. E é isso que Salomão fala em Provérbios 11:22. Vamos ler. Na versão revista e corrigida diz assim: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Na versão da Bíblia Viva diz assim: uma mulher bonita que não se porta decentemente é como uma joia de ouro enfeitando o focinho de um porco. E na nova versão Almeida atualizada diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Então, a gente olhando o porco, ele não deixa nunca de ser porco. O porco sempre será porco. O porco, ele faz porcaria. Ele faz porqueira. É da natureza do porco. Assim como uma mulher bonita
se ela for só bonita, não tem nenhum proveito, além de que um dia ela ficará mais velha, a beleza dela ela vai perder, é natural, é a vida. Então, imaginem só um porco com um anel muito caro, muito fino, não vai mudar nada. Essa foi a sabedoria de Salomão em Provérbios. E Jesus também dá um relato muito importante. Ele fala em Mateus 23, do 23 ao 28, sobre os fariseus. Vamos ler lá. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, e do entro, e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir elas. Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, o que Jesus está falando aqui? Sobre os fariseus e os escribas. Eles conheciam muito da lei do Senhor. Eles eram homens que desde a mais tenra infância, eles aprenderam. Os escribas, de tanto copiarem, eles eram copistas da palavra, da lei. Então, de tantas e tantas e tantas e tantas vezes que eles copiavam, eles acabavam conhecendo também e lembrando do que falava, o contexto também do livro. E aqui Jesus ele condena esses homens, por quê? Porque eles pareciam conhecer muito, mas não adianta nada você conhecer muito e não aplicar. Não adianta você parecer ser uma coisa e não ser. Ele fala que você dá o dízimo do coentro. Coentro é aquele temperinho que a gente coloca no peixe ou em outra coisa. Então, o que é o dízimo, né? A cada 10 coentros eles davam eles davam o melhor. Então, dessas coisas pequenas, eles que eram, eles prestavam atenção, eles se preocupavam, mas das coisas importantes. O que Jesus diz que aqui é importante? Que é o juízo, a misericórdia, a fé, para você conduzir a pessoa à salvação e não à desgraça, que era o que eles estavam fazendo. Eles estavam criando ódio entre o povo. Eles eram sepulcros caiados. Jesus mesmo diz aqui: um sepulcro, aquela lápide bonita, quando você vai num cemitério, lá tem escrito o nome da pessoa, o ano do nascimento, da morte. Tem umas lápides muito bonitas que são obras de arte, mas dentro o que tem é uma pessoa morta. É a mesma coisa. Não adianta você se parecer ser uma coisa que você não é. Não adiantava nada Esther ser bonita se ela não tivesse um conteúdo, se ela não fosse uma mulher de Deus. E também nós vemos aqui que o apóstolo Pedro também diz na sua segunda carta, no capítulo 2, 22. Diz assim: Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Não sei se vocês têm cachorro ou se já viram, mas quando o cachorro passa muito mal, ele acaba vomitando. E se você não vai limpar aquele vômito, o cachorro acaba indo voltar lá e comendo esse próprio vômito. Eu já vi isso, é muito nojento. E acontece a mesma coisa com um porco.
Se você levar um porco no pet shop e depois você levar ele para a fazenda, o porco é porco. Ele vai voltar para o chiqueiro, ele precisa disso. Lembra que eu falei que ele precisa da lama para se refrescar? Por mais que você coloque lá uma piscina para o porco, não é suficiente, ele precisa da lama, ele precisa estar sujo. É a natureza do porco. Então, é o mesmo princípio. Não adianta você aparentemente se livrar de algum pecado, que seja no caso da lavagem ou do próprio regurgitar, no caso do cão, e você voltar ao mesmo pecado, ao mesma lama, ao mesmo vômito. É o mesmo princípio do, do focinho do porco, do sepulcro caiado ou da porca lavada. Se Deus não estiver na sua vida, se Deus não for o seu alvo, se tudo o que você fizer, Deus não estiver presente, nada vai dar certo. Esther, ela podia ser a mulher mais bonita do mundo, mas se Deus não tivesse na vida dela, não ia adiantar nada. Daniel podia ser o mais inteligente do mundo, se Deus não tivesse na vida dele, ele não seria nada. Nós podemos saber falar, podemos saber cantar, podemos saber tocar. Se Deus não estiver à frente da nossa vida, isso não adianta nada. Amém? E vou deixar agora um versículo que vai ser muito importante, principalmente para a próxima aula. Que está em Romanos 8:28, que Paulo diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, nós vamos encerrar essa aula e vamos deixar uma atividade para a próxima aula. Não, para a próxima aula não, para agora. Essa atividade, nós falamos muito de Esther, dos atributos dela, das características delas. E eu queria que vocês fizessem um vídeo falando quais são os seus atributos, quais são as suas características, no que vocês são bons, os melhores. Uns falam bem, outros ouvem mais, uns sabem ler melhor, outros sabem... cada um tem, tem o seu dom. Cada um sabe pesquisar melhor, outro sabe varrer melhor. Quais são os seus dons? Faz um vídeo, manda pra gente lá no nosso grupo. Vamos juntos entender o que nós já temos. E também, se nós não tivermos muita coisa pela nossa idade, né, por sermos crianças ainda, por vocês principalmente, existe um aprimoramento. Você é bom em falar, você pode ser muito melhor em falar. Se você não é bom em falar, você pode ser bom em falar. Entende? Tudo é um aprimoramento, tudo é prática. Você não pega um violão e começa a tocar. Não é assim que funciona. Você tem que aprender para que serve cada corda, como é que faz o dó. O pastor Antônio falava, faz um sustenido. A gente precisa aprender, a gente não nasce sabendo. Esse aprimoramento também serve para a obra de Deus. Nós precisamos ser bons no quê? O que Deus tem reservado para as nossas vidas. Hoje, muitas vezes nós não sabemos. Mas Deus, ele é poderoso para ele nos capacitar. Ele é poderoso para ele falar, vá neste caminho, vá neste caminho, vai neste caminho. Só que nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Nós precisamos ter os nossos ouvidos desagravados para ouvir a voz de Deus. Senão Deus vai falar, faça isso, você não vai fazer. Faz aquilo, você não vai fazer. E como é que vai dar certo na nossa vida? Entenderam? Então, façam um vídeo, se tiverem alguma dúvida. Se alguma coisa não ficou muito claro da aula, pode perguntar, não tem problema nenhum. A gente conversa, a gente explica, tá bom? Tudo tem que ser para a glória do Senhor. Amém? Vou orar para finalizar a aula.
Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, somos gratos a Ti por mais uma aula, Senhor, e por nós termos aprendido, Senhor, como Tu ages, Senhor Deus. Tu, Senhor Deus, escolhe homens e mulheres, Senhor, para realizar a Tua obra. Tu capacita, Senhor Deus, Tu separa, Senhor, porque, Jesus, Tu tem a Tua vontade soberana, Senhor Deus. E nós precisamos estar, Jesus, atentos à Tua ordem, Senhor. Sermos obedientes como foi Esther. Como o Senhor Deus teve Mardoqueu, seu pai, Senhor, direcionando a vida de Esther, Senhor. Clamo a Ti, Jesus, faça-nos, Senhor Deus, obedientes à Tua palavra. Faça-nos, Senhor Deus, obedientes, Senhor Deus, para que a Tua vontade seja cumprida. E nós, Senhor Deus, todos juntos, realizemos a Tua obra, Senhor Deus, na Tua casa de oração. Somos gratos a Ti, Jesus, por toda a boa obra que Tu tens nos dado. E pedimos a Ti, Senhor Deus, prospera as obras das nossas mãos, para a Tua glória. Eis que eu te oro e te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Tchau.